Ok, meninos, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Bem, como vocês bem sabem, eu já avisei para vocês na semana passada, hoje a gente não tem aula, né? Provavelmente esse horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu vou estar fazendo os exames, e eu vou estar sedado. Então é isso. Vamos saber na quarta-feira se deu tudo certo ou não. Domingo, na minha casa, preparei umas atividades para vocês. Como eu conversei com vocês, nada muito assim, de outro mundo, nada que vocês não consigam fazer em 50 minutos, tá? Então, eu preparei essa atividade para vocês, justamente para vocês poderem se testar e para a gente também começar a fazer aquela nota, né, da N1, visto que a N1 de vocês esse ano não, gente, desculpa, visto que a N1 de vocês esse bimestre ela não ser assim aquela prova que vocês estão acostumados, né? Então, nós vamos trabalhar por enquanto com algumas atividades. E aí, eu tinha pensado da gente fazer microatividades, né? E aí, com essas microatividades, nós vamos montando a nota de vocês. Beleza. Mas sem delongas, deixa eu já logo explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá? Então, ó, eu... de- O que eu ia falar? Pesquisei na internet, né? Uma tabela periódica para mostrar para vocês o que é massa, né? Então, observa aqui, ó, que eu peguei a tabela periódica, peguei uma tabela periódica de massa qualquer, e aí eu tô vendo, ó, que a tabela periódica, ela é assim, ó. Olha aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número 1. Então, se eu pedir para você, qual é a massa do hidrogênio em unidades de massa atômica? Ou seja, o 1 do, do hélio, 4, do lítio, 7, do berílio, 9. Então, tudo isso está na tabela. Eu não preciso decorar nada. Né? É só eu pegar a tabela periódica e consultar. Tá? Então, é por isso que eu pedi para vocês terem uma tabela periódica sempre acessível para vocês fazerem esse processo de consulta. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o quadro. Então, eu estou falando da unidade de massa atômica. No caso, do hidrogênio é igual a 1U. Tá, e se eu quero saber do gás hidrogênio? Aí eu falei para você uma diferença entre o hidrogênio e o gás hidrogênio, né? Porque o hidrogênio, eu estou falando do elemento hidrogênio. Eu estou falando do composto elementar, ou seja, o elemento hidrogênio. Já o gás hidrogênio, eu estou falando do composto, tá? Do composto químico, no caso. Então, elemento, gás, hidrogênio, tá? Elemento, composto. Como é que eu faço para saber qual que é a massa atômica do gás hidrogênio, ou seja, do composto? Uai, cada hidrogênio vale 1. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui, é 1 vezes 2, que é igual a 2. Tá? Então, 2 o quê, professor? 2U. Tá? Percebe o seguinte, aqui, quando eu estou falando de um elemento só, eu estou falando de massa atômica. Tá? Quando eu estou falando de um composto, eu estou falando de massa molecular. Tá? Lembra que a molécula é quando eu tenho vários elementozinhos que se juntam para formar um determinado composto. Tá? Então, quando eu estou falando de massa atômica, é apenas para um elemento químico. Quando eu estou falando de 2 elementos químicos juntos, eu estou falando de massa molecular. Presta atenção nisso aí.
tanto a massa atômica quanto a massa molecular, as duas estão relacionadas com U, tá? A unidade de massa atômica. Bom? Agora, olha só, tanto que é interessante isso aqui. Essa unidade de massa atômica aqui, ela também está relacionada com uma outra coisinha chamada mol. Tá? O mol, ele está relacionado à quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria está relacionada assim, ó. Um mol, um único mol, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Tá? Então, pode ser qualquer coisa. Tá? Desde que a gente tenha essa analogia. Então, se eu fazer uma analogia entre a unidade de massa atômica com o mol, olha a analogia que eu posso fazer. Vou até trocar de cor. Eu posso falar para vocês o seguinte, que U é igual a 1 mol. E 1 mol de qualquer coisa, tá? É igual a 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Exemplo. Vamos dar um exemplo? Quantos mols eu tenho em 1 U de hidrogênio? Então, observa só. Deixa eu até trocar de cor novamente. O hidrogênio, um hidrogênio sozinho, ele tem 1 U. Que significa que ele tem 1 mol de hidrogênio, tá? Que significa que ele tem 1 grama, que eu olhando na tabela também posso relacionar isso. E se eu tenho 1 grama e 1 mol, perdão, gente. Se eu tenho 1 grama e 1 mol, então eu tenho 1 grama por mol. Tá? Tudo isso aqui são dados, são unidades de medida que não se alteram, tá? Não mudam. Tá? A gente pode fazer diversas e diversas vezes essa brincadeira. Tá? Quer ver? Vou até pegar um que é um pouquinho mais trabalhoso, que a gente ainda não viu, que é o oxigênio. O oxigênio, se eu for lá na tabela periódica, um oxigênio vale 16 gramas por mol. O que significa isso? Significa que o oxigênio ele tem 16 gramas a cada 1 mol de qualquer coisa. Tá? Agora, olha o tanto que é interessante uma coisinha também. Se eu quero saber a quantidade de átomos que tem, é só fazer isso aqui, ó, do oxigênio. Se 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, então significa que esse 1 mol de oxigênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Tá bom, professor. Tá bom. Tá confuso, tá complexo, mas observa só. Estou passando muito mal, vocês sabem disso. E um dos compostos que eu estou tomando para os meus enjoos, parece que eu sou uma mulher grávida, é uma coisa chamada magnésia bisurada. Então, uma das coisas que eu tomo,
eu falei para vocês, é uma coisa chamada magnésia bisurada. Magnésia bisurada. Bisurada. Eu acho que eu errei. Bisurada com S. E eu ainda tinha colocado errado. Bisurada. Esse composto de magnésia bisurada, ele tem várias composições, né? Tem vários compostos junto dele. Eu peguei uma colinha aqui, carbonato de magnésio, carbonato básico de bismuto, carbonato de cálcio e carbonato de sódio. Serve para, né, enjoo, quando você está sentindo enjoo. Então, é um monte de compostos, né, que estão juntos ali para formar fármaco. Beleza. Um deles que me chamou muito a atenção é o carbonato de magnésio. Esse aqui. Tá? Olha só. É domingo, ó, pessoal, escutando música. Tá bom. Então, carbonato de magnésio, né? Beleza. Vamos determinar qual que é a massa em unidades de massa atômica do carbonato de magnésio, tá? Lembrando que isso aqui não é a magnésia bisurada, tá? A magnésia bisurada seria isso aqui, carbonato de magnésio, mais um carbonato básico, provavelmente deve ser carbonato de sódio, mais o carbonato de cálcio, mais o bicarbonato de sódio. Isso aqui, tá? Beleza, eu quero saber só disso aqui. Eu quero saber quantos U's tem isso aqui. Lembra o seguinte, isso aqui, pessoal, não é um elemento. Isso aqui é um composto. Se isso aqui é um composto, eu não estou falando do átomo, eu estou falando da molécula. Tá? Então vamos lá. Magnésio. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou até compartilhar com vocês. Novo compartilhamento. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Ó, então se a gente for na tabela periódica, olha o que eu consigo observar. Que um magnésio, ele tem uma massa de igual a 24. Um magnésio só, ele tem 24 gramas. Né? Desculpa, tem 24 U's. Grama a gente fala depois. O carbono, ele tem 12 U's. E o oxigênio, 16 U's. Beleza. Então, vamos voltar lá para o 4. Então, ó, deixa eu até escrever aqui. Um magnésio, ele tem 24 U. O carbono, ele tem 12 U. E o oxigênio, cada oxigênio, 16 U. Novamente, dado de tabela, eu não preciso calcular. Quer dizer, não precisa decorar. É só ir lá na tabela e dar uma olhada. Quero saber qual que é a massa molecular do carbonato de magnésio, desse aqui. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu até colocar com uma outra cor. Magnésio. Carbonato de magnésio. O que significa? Ó, cada magnésio vale 24 U's. Como eu tenho um magnésio, vai ser o quê? 24 vezes 1. Mais cada carbono vale 12 U's. Como eu tenho um carbono só, então é 12 vezes 1. Mais cada oxigênio vale 16 U's. Como eu tenho 3 oxigênios, então é 3 vezes 16.
Professor, tem que fazer isso passo a passo? Sempre? Não precisa não, eu estou fazendo aqui só para vocês entenderem, tá? Então, aqui, 24 mais 12 mais 16 vezes 3, que dá 48. Agora é só somo, né? 48 mais 12 mais 24, que vai dar igual a 84 U. Tá? 84 Us. Professor, mas eu lembro que o senhor colocava em gramas por mol. Por quê? Porque esse aqui é, no caso, eu estou falando da unidade de massa molecular. Agora, se eu quiser saber sobre a massa molar, aí, em vez de eu colocar U, eu coloco assim, ó, 84 gramas por mol. Porque eu falo para você que cada mol de carbonato de magnésio tem 84 gramas. Tá? O remédio que eu tomo, ele vai ter 0,05 gramas de magnésio, carbonato de magnésio. Olha só a minha pergunta. A minha pergunta é: quantos mols eu tenho aqui? E quantos átomos? Átomos não. Átomo não, porque vou estar confundindo muito a cabeça de vocês. Quantas moléculas eu tenho aqui? Como assim, professor? Lembra que quando você toma um remédio, deixa eu até pegar aqui. Quando você vai tomar um remédio, ele é um comprimido, na maioria das vezes, né? Comprimidinho. E lá dentro tem vários compostos. Mas eu não tenho só uma molécula de carbonato de magnésio. Eu tenho várias moléculas de carbonato de magnésio. Então eu quero saber quanto que vai ter, né? Quantas moléculas eu tenho. Então, olha só que coisa legal. Olha que bacana. Olha que bacana. Eu sei que 1 mol de carbonato de magnésio tem quantas gramas? A gente já determinou. 84. 84 gramas. Agora, olha só. Quantos mols eu vou ter em 0,05 gramas? De onde que eu tirei isso aqui? Não, eu só quero saber quantos mols eu estou tomando de carbonato do meu remédio. Tá? Então, esse 0,05 é um valor que eu já sei. Né? Então, o que eu vou fazer? Dividir 0,05 por 84. Por que, professor? Porque isso aqui é uma regra de 3, ó. 1 vezes isso, 84 vezes isso aqui. Então, vai dar isso aqui. 84x é igual a 0,05. Então, x vai ser igual a 0,05 dividido por 84. 0,05 dividido por 84. Então, eu sei que eu estou tomando aproximadamente 0,005 mols de carbonato de magnésio. Estou tomando isso, né? Beleza. Agora, eu quero saber quantas moléculas de carbonato de magnésio eu estou ingerindo. Olha só. Se eu sei que 1 mol tem isso aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, 0,0005, que foi o valor que eu achei, 0,0005 mols, tem quantas moléculas? X moléculas. Então, eu só multiplico, né? Vezes 6,02 exponencial a 23. Peraí que eu acho que errei.
vezes 6,02 exponencial a 23. Então, eu descobri, né, por essa multiplicação, que eu estou ingerindo 3 5 vezes 6,02 exponencial a 23. Isso. 3 vezes 10 a 20 de moléculas disso aqui. Uma continha legal, uma continha interessante. Bem, feito isso, tem uma listinha de exercícios. Tentem resolver e me entregar no dia de hoje. Amo todos vocês. E espero que quarta-feira esteja bom de novo, porque eu amo dar aula para vocês. De verdade, não é papo de professor. Tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!